Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje o assunto é história. É um assunto bem longo e eu espero que vocês consigam entender tudo, ok? E nós vamos começar a nossa revisão. Vamos lá? Nós vamos falar agora sobre os direitos individuais. É um direito que eu tenho, um direito que você tem e todos os cidadãos brasileiros têm esse direito, ok? Vamos lá. Todos os cidadãos têm direito à vida. Temos esse direito. Direito à liberdade, direito à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse direito à propriedade quer dizer que todos nós temos direito à moradia. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Será que todos os brasileiros eles conseguem palpar, viver esses direitos de forma positiva? Assim, vocês acham que todos os brasileiros verdadeiramente têm direito à liberdade, à igualdade, segurança? Todo mundo que anda por aí tem direito à segurança, consegue ver a segurança funcionando, propriedade, todo mundo mora em um lugar bom, sem risco. Será? Para vocês pensarem. Vamos lá, vamos entender agora um pouquinho dos direitos sociais também. A gente falou dos direitos individuais e vamos entender os direitos sociais dos cidadãos. Por que a falta de instrução foi um obstáculo aos direitos sociais? Aqui a gente está falando um pouquinho da época da colonização, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e existia a escravidão, principalmente dos africanos. E só para vocês entenderem, quando eles eram trazidos da África para cá, eles perdiam a sua nacionalidade, perdiam o direito de tudo. E aí eles não tinham como reivindicar todos esses direitos que vocês estão vendo aí: educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade, assistência aos desamparados. Isso tudo é algo que a gente tem o direito. Vamos lá. Vocês acham que... Eu vou retomar essa pergunta. Por que a falta de instrução foi um obstáculo aos direitos sociais? Como é que eu vou reivindicar algo que eu nem sei que eu tenho? Isso é diferente de hoje? Vocês acham que todos os brasileiros sabem dos seus direitos? Então vamos lá. A realidade dos africanos era a seguinte: não tinham documentação que provasse a sua nacionalidade e não tinham acesso aos estudos. Vocês estão vendo a importância de ter acesso aos estudos? Vocês conseguem perceber como é importante vocês estudarem, ter uma escola? Pois é, isso é muito importante. Como eles iriam lutar por algum direito se não tinham conhecimento e não tinham estudo? Eles tinham esse direito, mas não sabiam que tinham esse direito. Tá vendo? Na época da colônia não havia escolas regulares como hoje. Naquela época lá atrás. Eram os jesuítas que ensinavam as crianças, os jovens e os indígenas. Mas os africanos escravizados não tinham direito nenhum. Pois é, né? É uma... como é que eu vou dizer pra vocês? É uma injustiça, não é verdade? Com eles. Eles tinham direitos, mas não sabiam que tinha esse direito. Então, por isso é importante, pessoal, a gente conhecer os nossos direitos, porque todos os brasileiros têm direito à educação, à saúde, mas na prática, mas na realidade a gente não vê isso, infelizmente, não é verdade? É tudo muito bonito teoricamente, mas na prática, na realidade, não funciona. Mas é aí que tá. Estamos aqui para fazer a diferença, não é verdade? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os direitos políticos. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Ok? E agora,
Facultativo. O que é facultativo? É algo que não é obrigatório. É por livre e espontânea vontade. Os direitos políticos para os analfabetos, maiores de 70 anos e menores de 18. Eles não são obrigados a votar, ok? Então tá, antes de falar do outro tópico, eu queria falar com vocês sobre os nossos deveres. A gente tem direitos, mas nós também temos deveres. Um desses deveres nós temos que votar, nós temos o dever de cuidar da pátria, nós temos o dever de cuidar da natureza, nós temos o dever de intervir em todas as atitudes de racismo e discriminação. Ok? Ficou claro aí? E tem outros deveres também, só falei alguns. E agora, por que a escravidão foi um obstáculo aos direitos individuais? Lembra que eu falei que um dos direitos individuais era a liberdade? Pois é, então falando novamente dos africanos, quando eles eram trazidos, eles perdiam a sua nacionalidade, eles ficavam sem identidade, sem documento, sem nada. Ficavam sem reconhecimento. E mesmo com a abolição que houve, não mudou nada para eles. Os africanos precisavam de uma identidade para terem os seus direitos. É isso aí. Tá vendo a importância da gente ter nosso documento, da gente conhecer nossos deveres e direitos? E aí a gente vê também, nesse slide, as mulheres. Antigamente as mulheres ficavam dentro de casa, cuidavam dos afazeres domésticos, comida. Hoje em dia a gente vê um cenário completamente diferente. As mulheres estão atuantes no mercado de trabalho, as mulheres estão mais independentes. Antigamente era tudo diferente. Então as mulheres merecem o respeito, não é verdade? Vamos lá. E agora voltando um pouquinho, a gente falou já da colonização. A gente vai falar um pouquinho antes da colonização, quando o Brasil foi descoberto. Então vamos lá. Os indígenas, os donos da terra, eram eles que moravam aqui há muito tempo, pessoal. A terra em que hoje vivemos e que chamamos de Brasil abrigava tribos indígenas da etnia Tupi. As tribos viviam nas áreas do litoral. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles ficaram admirados e surpresos com os costumes da população nativa. Ou seja, foi uma surpresa para os dois lados, para os índios e para os portugueses, não é verdade? Então vamos conhecer algumas tribos que viviam aqui antigamente. Algumas ainda existem, tá? E vamos lá, nós vamos falar dos Canela. Eles constroem as aldeias circulares. O círculo é formado para que todas as casas tenham a mesma distância até o pátio. O pátio é aquela bolinha lá no centro, que é onde são tomadas as decisões políticas. E na frente das casas é onde passa o caminho circular, lá no final, tá? Que é chamado de periferia, onde são realizadas as atividades domésticas, onde ficam as mulheres. E os homens costumam circular no pátio e as mulheres na periferia. E agora esse nome aí complicado, que é os Iaualapit, eles também constroem as suas aldeias em forma de círculo. As características são bem parecidas com as tribos anteriores, com a tribo anterior que eu falei. No meio do pátio fica a sepultura. Eu acho que essa é a única diferença, que eles enterravam as pessoas importantes, os líderes importantes lá no pátio. Ok? Vamos para o próximo, os Iauiampi. Será que eu falei certo? Eles constroem aldeias temporárias e aldeias definitivas também. Eles mudam de lugar a cada 5 ou 6 anos, quando ocorre o esgotamento do solo. Depois deles sugarem bastante todas as propriedades, tudo que eles podem, aí eles trocam de lugar. Ok? E os costumes e tradições desses indígenas? Eles têm casas cobertas de sapê, que é um tipo de capim. O dono da casa é o líder do grupo. As meninas, elas ficam perto das adultas para aprenderem o ofício, aprender todo o trabalho. As crianças são educadas desde o começo, desde criança, para quando crescerem eles têm que seguir o mesmo ritmo. As crianças têm um momento de brincar, mas também tem um momento de ouvir as histórias dos adultos. Quando crescem,
eles devem seguir os mesmos passos que os pais, que os antepassados. Os homens cuidam da segurança do lugar, cortam mato, fabricam instrumentos, enfim. E aí depois vocês leem com calma. E quando eles têm que fazer uma nova aldeia, eles têm que criar uma nova aldeia. Essa procura é feita pelo líder. Ele que procura o lugar, ele averigua tudo, o solo, se o solo é bom. Tudo isso precisa ser calculado por ele. E depois que eles encontram o lugar ideal para estabelecer ali uma aldeia, eles começam a dividir as tarefas entre as pessoas. Né? Que é trabalhar na roça, manter a aldeia limpa, manter o corte de cabelo. Tá vendo que tem regras? Estão percebendo que todo lugar tem regras, tem deveres, tem direitos. Estão percebendo isso? Que não é bagunça? Que a gente não chega em qualquer lugar e faz bagunça? Então, manter o corte de cabelo tradicional, era tudo arrumadinho. Ufa! Vamos dar uma respirada? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá, pessoal? Agora a gente vai exercitar o conteúdo da página 158 até a 161. E mãos à obra, eu sei que vocês são capazes e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, ok? Eu tenho certeza também que vocês entenderam, eu tô procurando falar da melhor forma possível para vocês, tá bom? Até a próxima aula, um abraço virtual. Tchau!